E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero trazer aqui uma palavra para que você tenha um pouco de cuidado com relação ao que acontece no mundo geopolítico. A geopolítica, é por isso que eu não foco tanto em estudar isso, por quê? Porque ela é uma história que muda muito rápido. Tá de um jeito, de repente muda para outro. Tá indo para um caminho, de repente volta para trás, de repente vai para o outro lado. Nunca se sabe. Então, é uma concha de retalhos a geopolítica. Fica muito difícil você querer entender a geopolítica com o viés bíblico. Então, preste atenção. Já tem gente já falando que esse camarada é o anticristo. Já tem religiões, né, seitas, dizendo que que ele foi nomeado pelo Papa, e o Papa agora vai, a partir dele, decretar, né, como é que é? O decreto dominical. Então você está percebendo que as pessoas elas não param, elas ficam inquietas, que eles querem achar uma profecia. Já vai aparecer um apóstolo, um profeta, né, uma pessoa, né, na mídia aí, já falando, né, que Deus me mostrou, que eu vi, que ia ser assim. Eu não estou dizendo que eu não creio em profecias, que eu não creio em profetas, eu creio em tudo isso, irmãos. Mas geralmente esses tipos de profetas eles só aparecem depois de ter acontecido alguma coisa. Eu já mostrei aqui profecias de gente que falou da pandemia, né, de gente que profetizou, né, aquele pastor americano, a questão do tiro que ele tomou de raspão, que Deus iria livrar ele, e que eu coloquei na presidência. Aconteceu. Eu acredito em profecia. Agora, tem gente que só aparece depois das coisas acontecendo. Depois que as coisas acontecem, eles vêm com todas as teorias, com tudo. Tem teoria. Se fosse a Kamala Harris que tivesse ganho, ia ter teoria para ela. Se fosse né, no caso, o Trump, tem profecia para ele. Tem profecia por dois lados. Se Lula ganha, tem profecia. Se Bolsonaro ganha, tem profecia. Se um ganha, é um sistema. Se o outro ganha, também é um sistema. Se não sei o que, não sei o que lá. Irmão, vai ficar maluco. Vai ficar doido. Você vai ficar lelé da cuca. Você se lembra o que aconteceu nas últimas eleições aqui no Brasil para presidente? Você se esqueceu de tanto de gente que se desviou, que se apostatou, que deixou de acreditar em Deus, porque ficou ali, ó, eleição, 72 horas, não sei o que, não sei o que lá. E aí muitos passam a confiar em homem, começam a confiar em carros, em cavalos. Então, cuidado, irmão, cuidado. Foca na palavra, deixa a história acontecer. Não fica tentando adivinhar, que isso aí é espírito de adivinhação. O que vai acontecer, o que vai acontecer, e agora, meu Deus, não sei o que, não sei o que lá. Deixa a história acontecer. A gente sabe de tudo isso. Eu estou preparando aqui um estudo para falar sobre a maçonaria. A gente sabe de tudo isso. A gente sabe que existe, né, um sistema que comanda as coisas. Mas se você ficar tentando adivinhar qual vai ser o próximo passo disso, daquilo, dali, e tentar coadunar isso com a palavra e com a profecia, que não sei o que lá, você vai ficar maluco. Vai ficar doente, vai ficar ansioso, não vai conseguir dormir direito, vai ficar decepcionado. E aí, Jesus ele nos dá a dica. Olha o que ele vai falar aqui em Mateus 24, versículo 6. Ó. E isso aqui são princípios das dores. Nós cremos que estamos nos princípios das dores. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis. Ou seja, você vai saber que vai ter guerra, você vai estar vendo que vai ter rumores de guerra, e vocês ficam assustados, ficam perplexos. Não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, né? Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, olha aí, ó, e terremotos em vários lugares, isso sempre escalando para maior. Então você vê o quê? Peste, você vê o que é uma peste? Uma pandemia. Você vê terremotos, você está vendo terremotos como nunca houve na história. Você está vendo a fome crescendo, as coisas ficando mais caras, né? Então, isso iria acontecer. Mas esse é o princípio das dores. Então, vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos. Isso acontece em muitos países hoje. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ou seja, a religião cristã
Já no Ocidente, no Oriente, perdão, já no Oriente, lá na Europa, em muitos países já está sendo basicamente que odiado. Está vendo aí a França e tantos outros países que estão dando espaço abertamente para uma política voltada para satanismo, com pactos e tudo mais. E o cristianismo, basicamente, ela é odiada. Ela é odiada. Aí diz assim, nesse tempo, muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Então vai haver, sim, escândalos. Você vê nas igrejas aí muitos escândalos acontecendo, várias pessoas sendo pegas no flagra, né? Traição, em tudo quanto é tipo de lugar, nas igrejas, na política, na família, né? No trabalho, o ódio estancado. Já vi esses dias aí um pastor ameaçando outro pastor: se você vier aqui no Rio de Janeiro, você não coloca mais o pé aqui no Rio de Janeiro, você não coloca mais o pé na minha igreja, não, é mais o pé aqui no Rio de Janeiro. Ameaçando de quê? De morte? Tá ligado a quem? A milicianos? Né? Então, olha a que ponto a gente está chegando. Basicamente, um pastor ameaçando um outro pastor de morte, publicamente. Né? Então, assim, o ódio escancarado em tudo quanto é lugar. Isso, aí é que tá, olha aqui, ó. E surgirão, não é pouco, não, é muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Então, os falsos profetas, né, eles vão aparecer. Os falsos profetas, eles vão começar a dar as caras. E Jesus não falou que é esporadicamente, não disse que seria pouca gente, ele falou muitos falsos profetas. E vai enganar a muitos. E por conta disso, a falta da prática da palavra leva ao esfriamento do amor. Então você veja que Jesus já vinha nos advertindo sobre isso, sobre falsos profetas. Esses falsos profetas vão enganar muita gente, e isso aqui é princípio das dores. Mas depois disso tem também uma boa notícia: o evangelho do reino seria pregado a todas as nações, aí então viria o fim. Mas antes do fim tem que ter guerra, tem que ter peste, tem que ter fome, tem que ter terremoto, tem que ter ódio, tem que ter perseguição, tem que ter falso profeta, tem que ter amor se esfriar. Então, gente, tem que ficar firmado no nosso chamado. Qual é o nosso chamado? É pregar o amor, né? É anunciar o reino de Deus, parar de ficar bitolado procurando profecia toda hora. A gente procurando profecia na internet, cara. Toda hora a gente procurando profecia. De vez em quando aparece um iluminado e tem uma profecia mesmo. De vez em quando aparece. Esse mesmo que eu acabei de citar, que eu esqueci o nome dele agora, esse pastor americano, ele fala algumas coisas sobre Elon Musk. Né? Eu estou tentando dublar, né, esse vídeo dele, para eu poder entender melhor o que ele está querendo dizer ali, mas já me passaram já essa informação. Então, assim, de vez em quando aparece, mas, meus irmãos, pelo amor de Deus, tem gente que é toda hora, meu irmão, toda semana, toda hora, eu tenho uma informação nova. Dessa você não esperava. Acabou, bomba, explodiu, agora vai. Irmãos, sensacionalismo. Querendo fazer da palavra de Deus, começa, porque isso aí ganha like, isso aí ganha visualização, isso aí monetiza, isso daí faz crescer. Então a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente fica dando muita audiência para aquilo que não é para dar. Vai estudar profecia, você conhece todo o cronograma do que tem que acontecer. Quando as coisas começarem a acontecer, aí tudo bem. Quando você vê uma movimentação mais clara, né, para poder colocar os 10 reis, tudo começa por aí, ó. As 10 nações, tudo começa por aí, os 10 reis, né, para formar uma nação. Que é do propósito do nosso presidente hoje, né, querer uma nação única, eu sei. Que é do propósito de muitas nações de terem um líder mundial, eu sei. Isso daí eu sei, né? Mas uma coisa é querer, outra coisa é o tempo disso acontecer. Porque querer, eles já querem há muito tempo.
Não é de agora, não, já querem isso há séculos. Agora, uma coisa é querer, outra coisa é Deus permitir que isso aconteça. Então, até que Deus permita que isso aconteça, vai ficar esses rumores todos aí. Você vai ficar se prendendo a rumor, você vai ficar parado, estagnado, esperando, né, alguma coisa acontecer, quando na verdade não está acontecendo nada, é só fofoca de internet. Vai ficar com dor de cabeça, vai ficar ansioso, vai ficar preocupado, vai ficar não sei o quê. Pô, acalma o coração. Nós já passamos por isso já nas últimas eleições. Nós já passamos por isso. Nós já passamos por isso. Quer passar de novo? Agora vai dizer que Trump é o anticristo também? Você já tem acesso a todas as profecias, não tem por que você ficar se guiando na política, né? Já deram um monte de nome, esses nomes muitos já passaram. Até o Bin Laden foi considerado anticristo. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Osama Bin Laden, um anticristo? Nessa revista aqui é de 2001. Não sei se vai dar para você ver aí, ó. É de 2001. Tá vendo? Osama Bin Laden, um anticristo. Tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo aqui? E vão começar a fazer teorias. Irmão, desde 2001. A gente não, apesar de não ter muito cabelo branco, a gente já está nessa caminhada há muito tempo. A gente sabe, né, que as pessoas gostam de trabalhar com sensacionalismo. Me lembro na época das duas torres gêmeas, que o pessoal estava pegando aquela profecia, acho que é Joel, não me lembro, que fala que eu derrubarei suas torres. O pessoal pegando esse texto, irmão, para dizer que essa profecia estava se referindo às duas torres lá do World Trade Center. Na época eu tinha o quê? 2001? Eu tinha 19 anos de idade. Eu já pregava contra isso. Me lembro quando eu estava na Nova Vida, eu vinha com esses textos e falei, irmãos, acorda. Primeiro que essa torre aqui está falando da torre num contexto histórico, né? Daquelas torres ali, daquele período. Então, desde que eu tinha 19 anos, quando começou, né, realmente muita coisa mudar a partir da queda das duas torres gêmeas, eu comecei a ver o pessoal só trabalhando com a questão da teoria da conspiração. Teoria da conspiração. Eu entrei um pouco nisso para poder entender, para poder ver, e vi que o tempo passa, né? Um ano passa, troca de governo, troca de presidente, e nós estamos aí. Nós estamos aí. Eu sei que existe uma agenda, eu sei que existe todo um complô para a questão do globalismo, eu sei de tudo isso, irmão. O que eu estou dizendo é que você tem que esperar as coisas acontecerem, porque você vê rumores e dizer que nesse rumor é agora que vai acontecer, que está errado. Isso aqui era um rumor. Isso aqui era um rumor. E se o pessoal começa a pregar, ele é um anticristo, ele é um anticristo, você está entendendo? Então são rumores. Parece rumores. Jesus fala, não vos assusteis. Para de ficar caçando pelo em ovo. Rumor é rumor. Quando o negócio estourar, você vai estar vendo. Deixa a coisa acontecer. Aí, quando a coisa acontecer, que você conhece a profecia, aí você vai ver. Agora, dizer que o rumor já é o passo para aquilo acontecer nesse ano, nesse governo de 4 anos, aí, irmão, aí é demais. Deixa as coisas acontecerem. Deixa a tecnologia avançar. Deixa as coisas clarearem para a gente poder ver se é nesse tempo, se é daqui a 10 anos, se é daqui a 15 anos, se é daqui a 5, pode ser daqui a 4 também, não tem problema nenhum. Mas o negócio é que você tem que esperar, porque você vai ficar igual um bitolado olhando nisso daí. Lê a Bíblia, vai orar, né? Mas não fica entregando o seu coração para uma coisa que você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe se vai acontecer agora, nesse governo, no outro, você não sabe. A gente sabe que está perto. Mas a gente não sabe qual o papel daquela pessoa, daquele presidente, né? Especificamente para ser uma locomotiva para que aconteça isso ou não. Você não sabe o que é. Você não sabe. Então, gente, calma, relaxa,
né? Vamos orando, vamos buscando e vamos fazer a nossa parte para a gente não cair como um falso profeta. Colocar as nossas expectativas naquilo que a gente está vendo, que muitas das vezes vai ser só mais um que entrou e saiu. Amém? É isso daí, fica com essa palavra em nome de Jesus.